Olá, como vai você? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, a nossa coluna da fé, nosso estudo bíblico para podermos crescer espiritualmente, a nossa busca por Deus, para termos mais intimidade com o Senhor, cada vez mais entender que somos filhos amados de Deus e que Ele tem um propósito grandioso para as nossas vidas. E meditar na palavra, estudar a palavra de Deus é uma ação, é uma atitude muito importante que você precisa fazer todos os dias para poder acalmar o teu espírito e para você poder crescer espiritualmente. Lembre-se que a vida espiritual, ela comanda a vida da carne, ela comanda a sua alma e a sua carne. O grande problema que nós enfrentamos hoje é que nós não alimentamos o nosso espírito. E para alimentar o espírito, não é só ir no culto, na missa ao domingo. Não. Para alimentar o espírito, você precisa de estudo da palavra de Deus. Eu gosto muito daquela passagem do livro de Neemias, no capítulo 9, quando narra que Esdras, que era o escriba, o especialista da lei de Deus, aquele homem que 15 anos antes voltou para Jerusalém com Zorobabel, Esdras, designado, ele se torna o sacerdote ali em Jerusalém, designado por Neemias, ele vai para a praça e ele começa a leitura da palavra de Deus. E quando ele começa a leitura da palavra de Deus para a população, o que acontece? As pessoas, elas caem em si, elas se arrependem dos seus pecados, se voltam para Deus. Hoje, nós temos a Bíblia com facilidade, temos acesso à Bíblia com facilidade. E a leitura diária da Bíblia nos proporciona que o nosso foco sempre esteja em Deus. Que o foco não esteja em nós mesmos, no nosso trabalho, no nosso sucesso, no nosso dinheiro. O primeiro foco do homem e da mulher precisa ser em Deus. E quando você foca em Deus, Ele resolve tudo ao seu redor. Interessantíssimo isso. Interessantíssimo. Quando você foca no Senhor, no estudo da palavra, na oração, na sua santificação, Deus faz tudo ao seu redor acontecer de forma favorável para você, tá? De forma favorável para você. E no estudo bíblico de hoje, vamos estudar a parábola da ovelha perdida. No livro de Lucas, no capítulo 15, começa no versículo 1. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura, por favor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E, quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ó Senhor, Tua palavra é maravilhosa, Pai. Tua palavra é alimento para nossas vidas. Tua palavra nos lava, nos limpa. Tua palavra nos prepara para o dia. Obrigado, Senhor.
Essa parábola é maravilhosa. E nós percebemos logo aqui de início que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Esse versículo mostra a grande popularidade que Jesus tinha, o sucesso que Jesus fazia naqueles dias em que ele passou aqui na terra. Então, se aproximavam dele publicanos e pecadores, quer dizer, as pessoas ruins, né? O publicano, não sei se você sabe, era aquele hebreu, era aquele judeu que aceitava o trabalho de cobrar os impostos dos judeus. Os impostos que os judeus eram obrigados a pagar para o Império Romano. Essas pessoas, os publicanos, eles eram assim, odiados pelos judeus. Eles eram tidos como os piores dos pecadores. E o texto frisa, aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores. Então, aqueles que precisavam de cura, aqueles que precisavam confessar seus pecados, que precisavam se arrepender e precisavam de salvação, eram eles que se aproximavam de Jesus. Agora, o versículo 2 também diz que os fariseus e os escribas murmuravam. Então, os fariseus e os escribas também estavam ali perto, assistindo, e murmuravam, falavam baixinho, né? Falavam baixinho, e eles diziam: este recebe pecadores e come com eles. Quer dizer, eles criticavam Jesus, porque Jesus recebia os pecadores e comia com eles, como se eles fossem perfeitos, como se eles não pecassem, porque eles eram fariseus. Eles eram, na verdade, hipócritas, porque todos eram e todos somos pecadores e nós precisamos nos aproximar de Jesus. Para quê? Para nos arrependermos dos nossos pecados e sermos lavados com o sangue de Jesus que foi derramado no madeiro. Então, Jesus ouvindo, né? Jesus era Deus. Ele não ouviu a murmuração, ele ouviu na mente dele a crítica. Jesus vai lá e combate ele diretamente? Não, Jesus conta uma história. Jesus conta uma história. E essa história é essa parábola, onde ele diz que: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perde uma delas? Quer dizer, o homem é um pastor. Ele possui ovelhas, ele cuida de ovelhas. Ele é um pastor. Não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Uma se perde. O pastor responsável se importa com essa uma que se perde. Então ele deixa as outras 99 pastoreando no pasto do deserto e ele desce atrás da ovelha que se perdeu. Jesus é esse pastor. Você e eu somos a ovelha que se perde. E Jesus se importa conosco. E ele larga tudo para vir atrás de você, porque ele quer te salvar. E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. A ovelha está fraca, a ovelha está quebrada, machucada, moída, passando por processo. Somos nós. Essa ovelha somos nós. A gente se afastou, ou então talvez a gente nunca nem conheceu Jesus, se afastou, está no mundo, o mundo está te machucando, você está quebrado, você está abandonado, você está solitário, está com problema financeiro, ou está com problema no casamento, ou está com problema com os filhos, está se sentindo perdido, mas Jesus quer você, Ele está atrás de você, e quando Ele te encontra, você não vai caminhar com Jesus,
Ele vai te colocar no colo, Ele vai te colocar nos ombros, Ele vai te carregar. Jesus te carrega, cheio de alegria, cheio de alegria, cheio de alegria. E quando ele volta para casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo-lhe: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Quando você é encontrado por Jesus, ele se alegra grandemente e ele chama os vizinhos para se alegrar com ele. E ele explica: digo a você que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Ora, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os fariseus eram os justos. Os justos de hoje são os religiosos, que se julgam melhores do que qualquer outros, que acham que nós, pecadores, eles também são, não podemos nos aproximar de Jesus. Mas Jesus quer isso. Jesus quer nos carregar no colo. Jesus quer a nossa salvação. E ele explica, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Toda vez que alguém aceita Jesus, ou toda vez que alguém se reconcilia com Jesus, há festa no céu, meu irmão. Há festa no céu. Então, se você ainda não conhece Jesus, ainda não aceitou Jesus como o seu Senhor, como o seu Criador, aproxime-se dele. Ele quer você. Ele te ama de forma única e exclusiva. E ele está atrás de você. Ele quer te colocar nos ombros e te levar para o céu e te salvar. Se você já conheceu Jesus, já esteve com ele, já caminhou com ele, mas por problemas você se afastou dele, mas você quer se reconciliar, faça isso. Jesus quer você, ele deseja você, ele te ama exclusivamente. Retorne para Jesus, aceite o senhorio dele na sua vida, obedeça os princípios, as leis de Jesus que estão na Bíblia, reconheça ele como o seu Salvador e o seu Senhor, porque as pessoas hoje cometem o equívoco de querer a salvação, mas não querer o senhorio de Jesus. Jesus, em primeiro lugar, ele quer a obediência, a nossa obediência. Jesus diz no Evangelho que aqueles que me amam me obedecem. Não há amor sem obediência. E não há salvação. Não é porque você aceitou Jesus que você já está salvo. Não há salvação sem obediência. Eu repito, eu falo isso em todos os vídeos, praticamente. Você não é salvo por causa das suas obras. Você é salvo por causa da graça e da misericórdia de Jesus. Agora, por causa da sua salvação, você deve fazer obras. E você deve buscar a santificação, a sua santificação. Você não será santo, mas você vai evoluir nesse quesito de santificação. Cada dia um pouco, cada dia melhorando. Você vai se livrar da depressão, você vai ser curado da depressão, da dependência química, do vício em pornografia, do vício em droga, do vício em álcool. Você será curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Jesus quer você para ele. Você que é a ovelha perdida. Ele está buscando você o tempo inteiro. Se renda, entregue-se. Deixe ele trabalhar na sua vida. Um grande abraço para você. Que Deus te abençoe sempre.